de luz que possa te pedirmos, abençoe a todos aqui presentes. E assim, teu nome, em nome de Jesus, em nome de André Luiz, o patrono espiritual da nossa casa, e de toda a equipe espiritual aqui presente que nos assiste e que nos assessora, damos por aberto a nossa palestra doutrinária da noite de hoje. Que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja. Dando continuidade, convidamos o São Josinaldo Lacerda, nosso orador da noite de hoje. Que Deus o ilumine. Muito obrigada. Ilustríssimo Senhor, representante da Federação Espírita Catarinense, Ilustríssimo Senhor, presidente do Centro Espírita André Luiz Altamiro, demais representantes de outros pontos de luzes, de outras casas espíritas, minhas irmãs, meus irmãos, jovens, que nos abençoe, Jesus, nos envolvendo na sua paz. O mundo espiritual certamente está em festa. Eis que mais um ponto de luz é oficialmente inaugurado para continuar derramando as luzes de que tanto precisamos nesse esforço sublime de buscarmos a nossa origem divina, nessa busca incessante da perfeição moral. Eis que precisamos um dia flutuarmos pela incomensurabilidade do universo e não mais permanecermos como só é acontecer nos dias de hoje, prisioneiros cativos da iniquidade e da dor, enquanto aguardamos a superação das nossas deficiências, a nossa busca incessante do seio do divino Criador. Foi Jesus que há 2000 anos afirmou: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Eles não são do mundo, eu não sou. Não quero que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, meus queridos irmãos, certamente estamos na terra, prisioneiros pela gravidade, enquanto realizamos esse trabalho infinito de buscarmos refletir Deus, porque a felicidade, porque a paz, porque a harmonia certamente passa por refletirmos Deus em nós. Somos, como diz Emmanuel, uma falange de espíritos demandando o infinito. Várias foram as obras psicografadas pelo Espírito André Luiz, através do médico Chico Xavier. Nomes interessantes: Nosso Lar, Obreiros de Vida Eterna, E a Vida Continua, Ação e Reação, Missionários da Luz. Mas um dos livros que para mim representa tudo isso é o livro intitulado No Mundo Maior. O mundo de onde viemos, é o mundo onde buscamos estar um dia, quando libertados das nossas paixões, quando eivados de amor. Porque Jesus, ao afirmar que há muitas moradas na casa do Pai, somos seres cósmicos, criados por Deus para representar o universo,
mas precisamos de estar no mundo para nos elevarmos, para, como disse nosso irmão Mário, buscarmos o conhecimento, buscar conhecer, entender a mente divina, tornando-nos cada vez mais cúmplices do bem e do amor. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, pois ele afirmou, naquele momento em que esteve conosco, prometeu que não nos deixaria sozinhos. Se me amais, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aquele que um dia teve a oportunidade de se aproximar de Jesus, nunca mais foi o mesmo. Assim nos conta a história. Mas o exemplo que nos traz profunda comoção é o exemplo de Paulo de Tarso, o antigo Saulo de Tarso, aquele que perseguia a Jesus e que em determinado momento, ao vê-la, a sua noiva testemunhar a presença dele, quando Abigail, no momento em que Estevão estava sendo apedrejado, ela olha para ele e diz: Saulo, pare, esse não é Estevão, é Gesiel, o meu irmão. Reconheceu. E tão irado ficou Paulo de Tarso, que comentou: que Cristo é esse que aparece nos momentos mais solenes de minha vida? Como ousa ele a se colocar entre nós, eu e você? E separa-se de Abigail e sai correndo em direção de Damasco para destruir com Ananias, o responsável pela formação de uma casa como esta, naqueles primeiros momentos. Tratava-se do cristianismo nascente. Mas Jesus lhe aparece na estrada de Damasco, em pleno meio-dia, um sol causticante, mas era tanta luz que somente ele viu, que o conheceu profundamente. E quando Jesus lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? A sua resposta foi imediata, já se colocando à disposição: Senhor, que queres que eu faça? Nunca mais Saulo foi o mesmo. Vai a Damasco e procura Ananias. E ele foi, e Ananias lhe tirou a escama dos olhos, voltou a enxergar, fez um retiro para reflexões e dedica-se ao cristianismo nascente, a ponto de as suas cartas dirigidas às várias comunidades naquele tempo, numa delas ele afirma: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Numa outra, emocionado, ele escreve: não atendemos nós nas coisas que se veem, atendemos-nos nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são transitórias, são passageiras, e as coisas que não se veem são eternas. Certamente que não estamos vendo o mundo espiritual aqui presente, nos orientando, nos intuindo para falarmos, derramando luzes sobre cada um de nós, porque todos nós, na condição de seres biopsíquicos espiritual, estamos de alguma forma ligados ao mundo maior, pela nossa antena psíquica. Nós que estamos falando sentimos a presença dos Espíritos, pela intuição, pela paz, pela harmonia, pelo aquilo que buscamos,
para sentirmos a felicidade que não é deste mundo. E no livro dos Espíritos, a monumental obra que hoje completa 151 anos, 18 de abril de 1857, na questão 922, Allan Kardec pergunta para as entidades venerandas, diz ele: a felicidade no mundo é difícil de compreender. O que basta para um não é suficiente para outro. Há alguma coisa em comum para que todos sejam felizes. E os Espíritos respondem: com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ora, com relação à vida material, a felicidade nem começa, já termina, porque o corpo morre. Mas a vida moral, que é do espírito, todas as doutrinas espiritualistas afirmam que a vida prossegue depois da vida, que a vida prossegue depois do túmulo. Mas a doutrina espírita, que é a doutrina daquilo que nós somos, espíritos, afirma que a vida já era antes do berço, e que de etapa em etapa, através de muitas vidas, na roupagem corporal, nós vamos cada vez mais descobrindo a nossa destinação, descobrindo o nosso futuro. A doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, porque veio Espírito e verdade explicar aquelas máximas que naquele momento Jesus ainda não podia declinar, porque se ainda hoje algumas pessoas afirmam: eu não acredito em reencarnação, imagine naquela época. Mas presente em todos os povos, em todas as épocas da humanidade, conforme a constatação de Carlos Gustavo Jung, o pai da psicologia, 3 fatores essenciais da vida esteve presente em todos os povos, em todas as épocas da história: a crença em Deus. Nenhum povo concluiu que a vida se fez por si mesma, que o universo existiu por ele mesmo. Sempre acreditaram no seu Criador. A vida depois da vida. Não houve povo algum que acreditasse que a morte biológica, a morte do corpo, era o fim existencial. E como consequência dessas 2 premissas, a terceira, a questão da consciência, que tem tudo a ver com a regra maior, com a regra áurea, tão presente entre todos os povos, em todas as épocas da humanidade. Eu não devo fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. Mas foi Jesus, o governador espiritual do nosso orbe planetário, que veio das esferas mais elevadas do infinito para se fazer homem na Terra há 4 bilhões de anos, conforme o livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Ele já dirigiu o nosso orbe planetário. Foi ele quem enviou aquele que trazia a primeira revelação, os 10 mandamentos de Moisés. Foi ele quem enviou todos os profetas entre a primeira e a segunda revelação. Ele viria como Messias prometido logo mais. A regra áurea esteve presente em todas as religiões. Na Índia com Buda, na China com Lao Tse, com todos os grandes iniciados. Eu não devo fazer com os outros e que não gostaríamos que nos fizesse. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho orienta para que quando num determinado momento agíssemos mal contra alguém por falta de controle dos impulsos, mais tarde, antes de conciliarmos o sono, fizéssemos reflexões. E quando verificássemos
que em algum momento do dia agimos mal com alguém, tivesse bastante humildade para não ter que vir procurá-lo para pedir desculpas. Porque quando a criatura está angustiada, quando alguma coisa lhe atormenta, ela pode dizer coisas que não deve, mas mais tarde, após as reflexões, como diz na gíria do jovem, a ficha cai. Eu não deveria ter feito aquilo, eu deveria ter pedido perdão. Aí é a oportunidade. Mas também nos momentos em que eu fiz o bem para alguém, ao reflexionar antes do sono, eu procurasse tirar daquilo ensinamentos para logo mais, na outra oportunidade, fazer cada vez melhor. Porque todos, como os filhos de Deus, como tendo a origem divina, todos somos irmãos e precisamos fazer o melhor para que o mundo possa se tornar cada vez mais feliz. Estamos nesse momento felizes, porque estamos inaugurando um ponto de luz aqui na Palhoça, nesse bairro. Com certeza a alegria é extraordinária no mundo maior. O Espiritismo, por ser o Consolador prometido por Jesus, vem realmente nesse momento que são gritantes as angústias, os conflitos, as depressões que estamos a cada momento vendo acontecer em todo o orbe planetário. É visível a queda dos paradigmas. É um dos mais notáveis que nos chama a atenção. É com relação aos chamados países do primeiro mundo, que eu nunca mais vi falar desses conceitos. Nunca mais alguém disse país tal é país do primeiro mundo. Porque todos os países nesse momento passam por dificuldades atrozes, conflitos de toda espécie, de toda a sorte. E não temos dúvidas que as promessas de Jesus estão sendo cumpridas. A terra passa por grandes transformações. Transformações não somente na sua constituição física, mas na sua constituição moral. Porque o nosso orbe planetário, apesar de tanto avanço tecnológico, tanto conhecimento, tanta ciência, está enfermo, sofrendo dores terríveis na sua atmosfera, mas também no comportamento da sociedade humana. Eis que o nosso orbe planetário não pode ainda ser considerada uma civilização, porque não se pode conceber que num povo civilizado haja ainda a figura dos excluídos. Por que excluídos? O mundo, segundo as estatísticas da ONU, pelo menos 30% vive em miséria absoluta. Então, se fazermos as contas, aproximadamente 2 bilhões, um terço, 2 bilhões da população da Terra, de 6 bilhões de espíritos como nós, revestidos da roupagem corporal, ainda não pode ter o conforto do mundo. Por causa, como coloca o Evangelho, de uma chaga responsável por todas as outras: o egoísmo, a vaidade, a presunção, a sociedade periclita. E a resposta passa pela consciência, mas temos certeza que o mundo começa a sentir que a ficha cai. Quando Emmanuel afirma que em 100 anos não haverá mais egoísta na Terra, e hoje, se chamarmos alguém de egoísta, é capaz de ele ficar bravo. O que demonstra que há uma melhora no mundo, sim. Temos certeza também que vivemos momentos de extremos, mas os violentos não é a maioria. Ai de nós se fosse a maioria. Tanto é que a sociedade fica ainda comovida, assustada com as notícias da televisão, que hoje busca qualquer coisa para mostrar em tempo, para poder botar os nossos comerciais no ar. E só falta sair sangue na televisão e a gente fica assustado. Mas se formos escutar os violentos, é uma minoria. E essa minoria, com certeza,
Se pararmos para reflexionar na grande transição que estamos vivendo, conforme as colocações de Joana de Ângeles, Espírito, a grande transição é o cumprimento das palavras de Jesus: não passará o céu e a terra até que se cumpra a lei. Que lei se referia a Jesus, senão a lei de Deus, a lei divina, a lei de amor, a lei que deve vigorar no mundo, para que todos sejam tratados como irmãos, com fraternidade, para que não haja mais os excluídos, para que todos tenham acesso a uma vida digna, à escola, ao conhecimento, ao tratamento médico. Como duvidar que estamos vivendo no limiar de um novo milênio? Logo mais, afirma os Espíritos, dentro de 150 anos aproximadamente, vamos notar uma grande melhora no mundo, porque os espíritos recalcitrantes das paixões, os avarentos, os egoístas, não mais poderão continuar no processo evolutivo a reencarnar no orbe terrestre. As crianças que estão nascendo agora são diferentes. A própria NASA já constatou que a aura humana das novas crianças do ano 2000 que é diferente. As crianças de estrelas. Nos anos 80, as crianças índigos. É porque já começou a reencarnar a geração nova, conforme se encontra na Gênese, que foi publicada em 1868. Para que o mundo seja melhor, afirma Allan Kardec, terá que ser habitado por bons espíritos encarnados e desencarnados, a partir de determinado momento, para cada menino ou menina que nascer. No lugar do espírito recalcitrante das paixões, do egoísta, daqueles que agem por paixões materialistas, virão espíritos diferentes para mudar o mundo. E temos já no mundo as duas gerações. Aqueles que serão afastados, é a maneira de entender o que é a separação do joio do trigo. Mas aqueles que não reencarnarem mais na terra, para onde irão? Há muitas moradas na casa do Pai, afirmou Jesus. E numa belíssima mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho afirma, dizendo assim: olhai para o céu estrelado e dizer: ó Deus, concedi que numa próxima reencarnação eu mereça o mundo regenerado. Leon Denis, no livro O Problema do Ser do Discriminador, e uma parte também depois da morte, ele afirma: Deus, na sua divina sabedoria, tocou fogo nas estrelas e colocou em torno delas os mundos, em vários espíritos recém-saídos do seu viveiro de criação de espíritos, e colocou nesses mundos para eles aprenderem a ciência, o conhecimento, mas desenvolverem o maior sentimento que pode explicar o universo de Deus, o amor. Por isso que o nosso orbe planetário, para cumprir a sua destinação de mundo de regeneração, para mais tarde na hierarquia dos mundos, conforme está no Evangelho, mundos primitivos, mundo de expressão de provas, mundo de regeneração, mundos felizes, mundos divinos, entrarmos para essa etapa. Porque todos fomos criados para brilhar. Não fomos criados para o inferno eterno. Essa coisa que faz de Deus pior do que as mães da terra, temos dito. As mães são realmente Deus da terra. Ai do mundo se não fosse as mães. Até gosto de contar uma lenda. Uma mãe que logrou o reino dos céus e estava lá, mas não estava feliz, porque tinha um filho muito rebelde, muito peralta, e esse filho foi parar no inferno. Ela então não estava feliz, apesar de estar nos céus, e ela procurou a Deus para tirar satisfação. Meu pai, me desculpe, eu não estou feliz, apesar de estar aqui do seu lado. É uma lenda. Mas como eu posso estar feliz se meu filho está no inferno? Tira de lá, meu pai. Não posso, ele errou, ele pecou. Mas por causa de um pecado, meu pai,
um instante de reflexão. Ele ficará eternamente do lado de lá. Minha filha, é a lei. Desculpe, meu pai, você é pai, mas eu sou mãe. Eu prefiro ficar no inferno. E deixou de lá e foi para o inferno para poder enxugar as lágrimas do seu filho. Deus é amor e nos criou para o nosso crescimento. Nos colocou nos mundos para buscarmos a perfeição moral. A Terra sofre hoje as consequências de uma sociedade muito intelectual, mas ainda precisando aparar as arestas dos sentimentos, elevar os sentimentos, buscar o lado moral, ou não ser intelecto moral, não somente intelectual, mas ter conhecimento. As matemáticas, as ciências exatas é mais fácil dominar. As artes, a beleza, para exteriorizar os mais elevados sentimentos que é Deus em nós. Isso demanda mais tempo e precisamos da exercitação dos mundos espirituais de provas. Mas a Terra, para cumprir a sua missão, precisa avançar. Tem tudo a ver com as promessas de Jesus no Sermão da Montanha, no Sermão das Bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Pobres não por serem afocados da inteligência, mas por não estarem prisioneiros da posse material, por não estarem presos às coisas do ter, mas serem. Eles naquele momento podia estar acompanhando aquela criatura extraordinária, cujo magnetismo prendia as pessoas e falava numa linguagem maior, na linguagem da boa nova, da boa notícia, da transcendência. A bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Porque aqueles que tinham suas propriedades, seus bens materiais, não tinham por que chorar, já estavam muito bem. Chorarão logo mais, ao deixarem o soma, ao deixarem o corpo, porque nem o corpo nos pertence. O corpo é objeto, o corpo é um templo abençoado que Deus nos dá, tão perfeito que intriga os fisiologistas, que intriga os médicos, que intrigaram todos os homens como o Dr. Alex Carrel, que sonhavam em verificar como é que o sangue circula pelos 57 mil quilômetros de artérias, veias e vasos, para levar o alimento na intimidade das células. Se ele estivesse vivo hoje, ele poderia fazer através da ressonância magnética. Estamos vivendo no limiar de um novo milênio. Não é por acaso que a medicina está cada vez mais dominando e destruindo as doenças degenerativas, como aconteceu com a razeríase, com a lepra, está acontecendo agora com a AIDS, com o câncer. Hoje, se a pessoa sabe a tempo que tem algum carcinoma, ele pode ficar curado. Por quê? Porque aqueles que herdarem a terra, bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Nesse terceiro milênio, os mansos não precisarão mais das dores, do sofrimento, porque ou a criatura avança pela luz, pelo conhecimento, ou precisa do calor para o brilhamento. Tudo se passa com energia, tudo é feito com calor dentro da química, mas também nas coisas da moral do espírito. Precisamos passar pela dificuldade para reflexionarmos. O mundo, para ser melhor,